Amados irmãos, em Cristo Jesus, 2 Coríntios 4:4. Satanás, Deus deste mundo. Esse é o nosso assunto de hoje. Era minha intenção, conforme prometi, postar esse vídeo sobre o anticristo. Mas em espírito, até para o melhor entendimento do próximo vídeo sobre o anticristo, finalmente, fui convencido a que reflitamos um pouco mais sobre algumas das várias estratégias de Satanás para que os povos se percam, dentre as quais o anticristo é apenas uma dessas estratégias. Todavia, antes de introduzirmos nesse assunto, é necessário que tenhamos uma inteira visão espiritual, pois no mundo religioso predomina cânticos de hinos, bênçãos, prosperidades, antiga aliança, e aquilo que agrada mais aos ouvidos, né? Conforme 2 Timóteo 4:3. Com isso, ressentem da falta de alimentos sólidos, usando apenas leitinho, pois ali não há costume de se falar também das coisas do mal, mas apenas das coisas do bem. Apesar da forte crítica de Paulo nesse sentido, conforme está lá em Hebreus 5:13. Pelo tempo, você já era para ser mestre, mas vejo que ainda necessita de leitinho. Mas quem bebe leitinho é criança, porque alimento sólido é para adultos que entendem não só das coisas do bem, mas também das coisas do mal. Assim também, quando em 1 Coríntios 2:14, Paulo diz que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem apenas espiritualmente. Do mesmo modo, aplica-se para se entender também das coisas do reino de Satanás, pois só como espirituais podemos discernir sobre o mal, pois Satanás também é espírito. E como Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4, né? Não pode ser ignorado, conforme até nos assevera também o nosso Senhor em Mateus 26:41. Vigiai para não cairmos em tentação. Assim, esse velho Satanás, de quem tanto temos ouvido falar, tem a sua gênese em Lúcifer, na existência de um anjo tão bonito, tão perfeito, tão sábio, eficiente, que Deus o adornou com toda sorte de pedras preciosas, brilhantes, reluzentes, para expressar a luz do anjo que, ao se ver assim tão exaltado, se envaideceu e, subindo às alturas, né, dentro de si mesmo, se colocou acima do próprio Deus. Por isso a palavra Lúcifer não existe nas Escrituras, é apenas um termo designativo de todo o brilho que do anjo reluzia, como filho da alva e estrela da manhã, em analogia perfeita com o rei da cidade de Tiro, conforme está em Isaías 14:12 e em Ezequiel 28, de 11 a 16. Por isso, como discípulos de Cristo Jesus, pois assim fomos chamados em Cristo, Mateus 28:19, e de fazer discípulos, não cristãos. Isso é nome religioso. Temos, entre as diversas coisas que devemos vigiar, temos que vigiar também a síndrome de Lúcifer em nossa alma, pois a vaidade também ela é inerente à natureza humana, razão pela qual, no seio do Evangelho do Reino dos Céus, somos tão exortados à simplicidade, demonstrada por Cristo como um dos seus maiores ensinamentos e resumida em Mateus 23:12, né? Quem se humilha será exaltado e quem se exalta, humilhado. A queda de Lúcifer está em Ezequiel 28, de 17 a 19. No mesmo sentido, Isaías 14:12 a 16. Bom, amados, conforme Hebreus 3:4, quem edificou todas as coisas foi Deus.
Também lá no Evangelho de João 1:3, tudo que há no mundo foi Deus quem fez. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, é comezinho entender que quem tem o poder de fazer, também tem todo o poder de destruir. Ora, então resta claro que o agir do diabo entre nós também é com a permissão de Deus, que é girar até o dia em que Deus finalmente o destruído, lançando no lago de fogo, né, e enxofre, conforme está lá em Apocalipse 20:10. No reino dos céus, há um rei, nosso Deus soberano e supremo, que precisa de servos valentes e fiéis, para com ele também governar a terra, sendo Deus com Deus, conforme o Salmo 82. Conforme convém ao próprio Deus, pois assim ele o diz em 1 Coríntios 3:6, quando haveremos de julgar até mesmo os anjos. Contanto que o nosso aperfeiçoamento e crescimento em santificação nos conduza a esse ponto. Mas tal crescimento depende de também vencermos o mal. Até aprendemos que só se vence o mal com o bem, e não com o mal. Romanos 12:21. Irmãos, assim o mal, aquele que veio para roubar, matar e destruir, o diabo, conforme está lá em João 10:10, tem que ser visto como sendo o nosso inimigo natural, para que não nos ajuntemos, ainda que sem querer às vezes, com os seguidores de Satanás, aqueles que já são do mundo, parte do mundo e cada vez mais integrado com o mundo. E por isso, talvez até mesmo sem saber, repito, também cada vez mais inimigo de Deus. Tiago 4:4. Assim como já dissemos, o ministério de Satanás, além de querer arrastar mais vidas para a perdição, Satanás, que é zeloso com seu trabalho, cuida para também não perder adeptos. Pois, tal como nosso Senhor exemplifica em Lucas 15:4, dizendo que quem tem 100 ovelhas e dá falta de uma, larga as 99 e vai atrás daquela que perdeu. O diabo também não é diferente. Por isso é tão difícil pessoas abandonarem a corrupção, a prostituição, drogas, perversões, alcoolismo e paixão pelo mundo e das coisas que no mundo há, conforme 1 João 2,15. Amados, no livro A República, de Platão, que viveu na Grécia no ano 386 a.C., há uma assertiva bastante interessante, que Satanás, com esmero, ensina aos maus governantes. O povo precisa só de pão e circo. Assim, na cultura brasileira, o pão está no nosso feijão com arroz de cada dia, né? Banana e macaxeira, como diz lá no Nordeste, etc. Bom, agora o circo. No circo está a manifestação de toda a indústria do entretenimento, como um passatempo capaz de manter as vidas longe da espiritualidade. No Brasil, o PT adotou a Lei Rouanet, isto é, o governo desvia milhões de dinheiro público para patrocinar shows de cantores corruptos que, promovendo o governo, não cobram ingressos. Tudo para não faltar MPB, né? Com suas sofrências, pagodes, músicas sertanejas, funks e etc. Tudo geralmente regado a cachaça, né? Também temos novelas, carnaval, futebol. Com isso, o diabo mantém o incrédulo bem apegado ao mundo e, portanto, com inimizade com Deus. Tiago 4,4, repito. Então, não ignoremos que Satanás tem o seu império e o lidera com muito talento, né? Em Lucas 4:6, Satanás se diz detentor de seu poder e que o reparte com quem ele quiser. Irmãos, e isso ele faz muito bem. Do nada, Satanás levanta celebridades como ídolos a serem adorados e seguidos, como os Pelés,
as anitas, os safadões, né? Os funkeiros da vida aí. Assim, tanto no mundo do esporte, arte, música e teatro, sempre surgem ícones como ídolos encarregados de banalizarem perversões sexuais, arrebanhando multidões, apaixonando corações, como também lançando modas extravagantes, estranhas, né? Tais como vestir roupa rasgada, furada, e pagando até mais caro por isso, deformando aparências com piercing, tatuagens com simbologias pagãs dos vikings, bruxarias, subculturas góticas e esotéricas. Como também homens barbudos e de cabeça raspada, né? Numa reminiscência dos sanguinários e violentos pagãos vikings do século VIII, né? Amados, devemos ter cuidado com a nossa própria aparência para não trazermos no nosso próprio corpo, né, já a marca da besta, tão clara como se estivesse em nossa própria testa. Né? Pois os que adoram a aparência da besta provarão da ira de Deus. Isso está lá em Apocalipse 14, 9 a 11. Enfim, basta lançarmos o nosso olhar espiritual para ver sinais do Deus deste mundo no visual de seus adeptos, conscientes ou não. Então, esse nome, Satanás, requer respeito e conhecimento, pois não é um capetinha qualquer agindo em criancinhas levadas, mas como uma competente autoridade, né, para governar o mundo das trevas. Assim, Cristo, para vencê-lo na cruz, fazendo vir sobre nós o reino de Deus, então ele expulsa Satanás com o dedo de Deus, né? Está lá em Lucas 11, 20. Ora, ninguém expulsa aquilo que não existe, né? Então, também lá em Lucas 4, 6, nosso Senhor repeliu Satanás em espírito, sem contudo ignorá-lo, ou mesmo desmenti-lo, quando ele disse que toda a glória e autoridade deste mundo me foi dada, e eu a dou a quem eu quiser. Mas, ao contrário, reconheceu, conforme João 14,30, nosso Senhor disse, o príncipe desse mundo se aproxima. Em 2 Coríntios 4,4, Paulo chama de Deus deste mundo. Em 1 Pedro 5,8, Pedro o compara a um leão que ruge ao nosso derredor. Né? E em Mateus 6,13, nosso Senhor nos ensina a orar, falando, livra-nos do mal e não nos deixe cair em tentação. Assim, não subestimemos mais o poder de Satanás, e que Deus o usa para, como através do fogo é que se apura o ouro refinado, também como que, provados pelo fogo, venceremos as tentações. Né? Está lá em 1 Pedro 4,12, né? Bem, é assim que Deus separa filhos como legítimos vencedores. Como vencer Satanás? Efésios 6, de 10 a 20, fortalecendo-nos no Senhor e na força do seu poder. Tiago 4,7 diz que resista ao diabo e ele fugirá de ti. Olha, mas veja só uma coisa, dependendo da tentação que lhe sobrevenha, é necessário resisti-lo por mais vezes, até ele fugir de você. Pois lá no deserto, após nosso Senhor resistir às tentações, em Lucas 4,13, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Assim, temos que resisti-lo até o final, vigiando e orando para evitar as tentações. Mateus 26, 41. Buscando sempre vencer o mal com o bem, e não o mal com o mal, conforme Romanos 12, 21, repito. Mas tenhamos a fé e otimismo, porque conforme Hebreus 2, 18, naquilo, né, que nosso Senhor sofreu ao ser tentado, ele também se fez capaz de socorrer aos atacados pelas tentações. Agora sim, no próximo vídeo poderemos sempre
mediante a luz do Evangelho do Reino dos Céus, identificar quem é o anticristo. Orem sempre uns pelos outros, irmãos. E orem também por mim. Até o próximo.